pedindo para fazer uma retrospectiva rápida e um dia de hoje. Como está o futebol brasileiro desde que você começou a atuar? Um ponto que você vê de muito positivo, mas um ou mais pontos que você vê que a gente ainda tem que evoluir bastante. Bom, também estamos fazendo uma fotografia da pandemia, então é o pior cenário da história do futebol brasileiro em números financeiros. Mas a pandemia não é a única responsável. Por exemplo, os patrocínios dos clubes vêm caindo ano a ano, não porque tem crise econômica ou falta de dinheiro na economia, e sim por falta de conceitos de patrocínios mais modernos. O sócio torcedor também caiu com a pandemia, caiu, mas o torcedor efetivo é muito maltratado. Então, quando a gente olha para os últimos 20 anos, a gente vê um aumento absurdo de dívidas, quer dizer, as dívidas hoje estão em mais de 10 bilhões, o faturamento num nível próximo a 2010, 2011, trazendo a valores presentes nesses valores. Então, a gente está vendo queda de receita, aumento de endividamento, e um ponto positivo é que, pela primeira vez, nós temos alguns bons exemplos, não de hoje, mas de alguns anos para cá. Então, você tem o Grêmio, que é um clube que estava quebrado financeiramente, hoje é uma solidez financeira invejável. Tem o Atlético Paranaense, que já vem de muito tempo, o Ceará, que é um baita de um exemplo legal, tivemos o Goiás, que é um clube bem menor e que se mantém equilibrado. Então, em contrapartida, temos Flamengo, que mesmo tendo boa gestão, fechou com mais de 100 milhões de prejuízo. E aí vemos essa fotografia repetida no Palmeiras, que seriam os dois gigantes econômicos do futebol brasileiro. Só que esses clubes, em dezembro, fecharam um balanço apostando em títulos que vieram em janeiro, em fevereiro. Então, eu no Twitter bati boca, entre aspas, com torcedores flamenguistas, que eles não aceitavam que eu falei que o Flamengo teve o maior prejuízo da sua história em 2020, que isso não é boa gestão. E que eles falaram que o Flamengo foi campeão. Aí eu lembrei eles que o Flamengo foi campeão com o Gabigol com o celular na mão na Bacia das Almas. E a gestão financeira do Flamengo é um mastodonte hoje de quase 600 milhões de custo. Não dá para depender de um título para equilibrar as finanças. Isso aí quem faz é clube mal administrado. Então, o que eu tenho colocado? O Palmeiras a mesma coisa, foi campeão da Libertadores por um relance, aquele lance do Cuca, um segundo saiu o gol. Isso o Santos é campeão. Como ficariam as finanças palmeirenses que fecharam com 151 milhões de prejuízo? Então, a fotografia é péssima, mas eu acho que como grande mensagem positiva, temos esses clubes novos, jovens, como é o caso, né, que eu falei do Ceará, que é um clube que, embora seja o Vozão, o mais antigo do Brasil, ele é um clube bem administrado, sem dívidas, com índices financeiros excepcionais. Então, eu acho que fica essa como uma mensagem positiva. Obrigada, Almir. Sendo uma profissional de formação em marketing também, né, no início ali, meu MBA, na mesma escola que você, eu te perguntaria, você explorou uma questão que eu acho bastante ainda oportuna no Brasil, se não levarmos para a área de risco, que é a visão que devemos ter para mostrar valor para os patrocinadores. Então, eu queria que você dissesse, essa queda de patrocínio, tanto para clubes como para a indústria do futebol em geral, patrocínio direto, na sua visão, nós estamos perdendo a capacidade de gerar valor dentro da própria indústria ou as indústrias concorrentes estão levando essa atratividade? Eu diria que nós estamos perdendo. Eu até tive uma live muito contundente com o Ricardo Forte, que era VP da Coca-Cola, em patrocínio da Coca-Cola Mundial, e ele falou para mim uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou: o futebol brasileiro é barato. Patrocinar times brasileiros não é caro. Quer dizer, não é por falta de dinheiro que uma Coca-Cola não vai patrocinar, é por falta de valor. Ele falou exatamente essa frase que você acabou de comentar. Então, nós estamos destruindo um valor único, que é o quê? Clubes com marcas centenárias, com milhões de torcedores, com baita potencial de mídia, que as marcas multinacionais, por exemplo, com mais compliance, já não querem, porque o extracampo impacta muito na decisão, o que é errado, né? O ideal era analisar só a questão econômica, a questão do marketing, do engajamento, do retorno de mídia. Para que eu vou pensar no extracampo? São clubes bem administrados, já estão no outro patamar, que é o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Ninguém mais discute o extracampo nesses mercados desenvolvidos. Está blindado, não vai ter dirigente polêmico. Claro que, eventualmente, um clube como o Barcelona vive, como teve o impeachment de um presidente, mas os clubes empresa têm que seguir regras de gestão corporativa. Então, ESG, que é o termo mais moderno para isso, governança, boa administração. Então, eu até publiquei hoje, né, um estudo em inglês para o mercado internacional, onde eu mostro algumas variáveis importantes que um clube de futebol tem que pensar na gestão, na transparência, na responsabilização de dirigentes, na relação com a sociedade. É bom lembrar que no Brasil, enquanto Argentina, México, Chile, Colômbia nem sonhavam em voltar ao futebol, nós voltamos ao futebol em junho.
sendo o país com o maior número de mortes da região. Então, a gente não tem uma noção exata do papel que o futebol tem para a sociedade. Só que o patrocinador ele é reativo a esse tipo de atitude, tanto dirigente falando besteira na mídia, mas principalmente atitudes corporativas negativas dos clubes. Então, no final das contas, no final do dia, se o time estiver ganhando, ele até consegue atrair um patrocinador, mas esse patrocinador ele é um patrocinador de oportunidade, ou até poderíamos chamar o oportunista. Agora, uma fotografia que eu fiz para um cliente agora, recentemente, mostrou que, por exemplo, os patrocínios da CBF despencaram, os patrocínios dos clubes despencaram. Então, não é uma questão isolada. A CBF, na época da Copa do Mundo, chegou a faturar 500 milhões de reais com patrocínio. Hoje, o número está em 365 milhões. E só não cai mais porque se a Vivo sair, a Claro entra. Se a Nike sair, a Adidas entra. Se o Itaú sair, o Bradesco entra. Então, não é porque a CBF é boa gestora de marca. É por único e exclusivamente bloqueio da concorrência. Então, ainda está acontecendo isso, mas nós estamos vendo um movimento de saída de patrocinadores, porque, é claro, como Medina sempre falou, que a degradação ética, conceitual, profissional, em todos os sentidos do futebol, isso ia representar perdas de receitas em todas as frentes. Então, o torcedor começa a não apoiar porque já não respeita mais o gestor. Ele ama o clube, mas não respeita o gestor. Então, ele não é mais sócio torcedor, ele não compra mais produtos, ele vai se afastando. Então, essa, entre aspas, sujeirada, né, que fica em torno da má gestão, acaba afetando não só o patrocinador, que seria a primeira questão, mas o que mais me assusta são estudos mostrando que o jovem de 16 anos, 20 anos, que é ativista digital, que espera das marcas muito mais do que a geração millennial ou a geração X, esse garoto de 18 anos não aceita mais manipulação de VAR, controle da informação, falta de transparência. Então, o que está acontecendo? 40% dos jovens da geração Z não querem mais saber de futebol, porque acham monótono, mas também porque os valores éticos que eles representam não estão batendo mais com o futebol mundial, não só brasileiro. Mundial, diga-se, por exemplo, o que aconteceu na Superliga, uma coisa completamente fora da realidade em termos de transparência.